Agora sobre o Laranjal do PSL. Tenho aqui 3 laudas, vou fazer um resumo aqui para os comentaristas do 3 em 1. Polícia Federal vai ouvir nos próximos dias Zuleide Oliveira, candidata do PSL, que acusa o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, de tê-la chamado para ser candidata laranja nas últimas eleições com o objetivo de desviar dinheiro do fundo eleitoral do partido para do partido do presidente Jair Bolsonaro. A reportagem do jornal Folha de São Paulo, publicada hoje, aponta que Zuleide procurou no dia 19 de setembro o Tribunal Regional Eleitoral de Minas para denunciar o esquema, mas obteve apenas uma resposta protocolar. A candidata é a primeira a implicar diretamente o ministro no esquema de desvio de dinheiro público por meio de candidaturas de laranjas do PSL. Importante a gente lembrar que ele foi o deputado federal mais bem votado em Minas Gerais. E ontem o ministro Marcelo Álvaro Antônio recorreu da decisão do ministro do Supremo Luiz Fux, que manteve na primeira instância em Minas a investigação sobre as candidatas laranjas. A defesa do ministro quer que a apuração passe a tramitar no Supremo Tribunal Federal e sustenta que as suspeitas que o envolvem referem-se a fatos ocorridos no exercício do mandato como deputado federal. Lembrando que o procurador regional eleitoral de Minas, o nome dele é Ângelo Giardini de Oliveira, instaurou também hoje uma investigação para apurar indícios de Caixa 2 na campanha do PSL. Ufa, quanta coisa. Vai lá, Vera Magalhães. Esse é o indício mais claro, Silvio, de que houve uma atitude deliberada por parte do partido, sob o comando do hoje ministro Marcelo Álvaro Antônio, para usar a lei que instituiu uma cota de candidaturas femininas e aqui obrigou a que essas candidaturas recebessem uma cota do Fundo de Financiamento Eleitoral para criar um laranjal e para desviar esses recursos em prol do partido, dos outros candidatos eleitoralmente mais viáveis e que não eram, na sua maioria, essas mulheres. Então, o que a candidata protocolou ainda em setembro do ano passado foi uma denúncia de que tinha sido procurada pessoalmente pelo Marcelo Álvaro Antônio para participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Ela usa essa expressão na entrevista à Folha. Ela fala: eu fui usada para um esquema de lavagem de dinheiro promovido pelo Marcelo Álvaro Antônio. Então, ela fez uma denúncia, essa denúncia deu em nada. Ela teve a candidatura indeferida e disse que, inclusive, isso já era de conhecimento da cúpula do PSL, que deu de barato que não tinha problema, que ela podia receber os recursos, repassá-los, mesmo que a sua candidatura tivesse quase certeza de indeferimento, porque ela era ficha suja. Então, aí você tem todos os indícios, você tem o começo, meio e fim do crime eleitoral. A premeditação, os conluios, as conversas entre eles por WhatsApp, o fato dela ter ido à Justiça Eleitoral denunciar o conluio e depois a entrevista que ela dá à Folha. Então, se o presidente quiser manter esse ministro, mesmo diante deste quadro, ele estará dizendo que não acha grave isso que aconteceu. Você tem uma pessoa que participou do esquema, que participou da fraude, confessando ter participado de uma fraude deliberadamente e dizendo que foi pessoalmente o Marcelo Álvaro Antônio e depois alguns de seus assessores por mensagens que bolaram esse esquema. O Gustavo Bebiano não teve 1/10 de participação nesse esquema, que é essa já verificada no caso deste ministro. Se ele permanece, é por outra razão, é porque ele tem ali algum outro tipo de relação com o presidente que lhe dá costas quentes para permanecer no cargo a despeito de tantas e tão acabadas evidências. Qual que é a sua avaliação, Andreasa? Eu vou falar com o presidente Jair Bolsonaro, Silvio Navarro. Presidente, eu sei que o senhor me escuta, eu sei que o senhor assiste aqui ao 3 em 1, você é nosso cativo aqui, audiência constante. Agradeço por isso. Não faz sentido, presidente, que o Marcelo Álvaro Antônio permaneça como ministro do seu governo. Sobretudo depois desse episódio. Considerando a métrica implacável da sua constituição como persona político-eleitoral, o Marcelo Álvaro Antônio não poderia nem ter integrado inicialmente o seu governo. Mas a gente entende que há uma flexibilidade do discurso eleitoral para a prática de governar uma vez eleito. O senhor resolveu dar uma chance a esse senhor. Mas à medida que o tempo passa e esse senhor permanece no seu governo, especialmente depois das declarações desta senhora, e veja, presidente, que a senhora Zuleide Oliveira
foi à Justiça Eleitoral de Minas Gerais no dia 19 de setembro, antes da eleição. Não foi uma declaração de alguém derrotada numa eleição, querendo se vingar. Ela foi uma semana depois da data, 11 de setembro, em que diz ter estado com o seu ministro, que foi seu coordenador de campanha em Minas Gerais, senhor presidente, no gabinete político de Marcelo Álvaro Antônio. Não dá para este ministro, nessa altura do campeonato, com um conjunto de problemas que o senhor já tem, não dá para esse senhor continuar no seu ministério, a não ser que o senhor queira manter dentro de casa alguém que vai minando a imagem mais importante da sua constituição política, presidente, que é a imagem daquele anticorrupção, daquele implacável com a corrupção. É claro que nós estamos aqui numa fase investigativa, investigatória contra o seu ministro. Mas já me parece haver material suficiente para que ele seja pelo menos afastado, para que não contamine o seu governo e para que não se dê vazão à ideia de que o senhor está mantendo no governo alguém a quem o senhor deve alguma coisa. As pessoas estão dizendo que ele coordenou a sua campanha em Minas Gerais e que ele pode saber de alguma coisa. Não é bom para o senhor, presidente. Então, está na hora de o senhor, sugestão respeitosa, de o senhor demitir este ministro. Diga, Joel. Eu mantenho aqui a mesma crença que eu mantinha no caso Bebiano. Eu sinceramente acredito que o Jair Bolsonaro não tem nenhum envolvimento pessoal com o tal do Laranjal do PSL. Agora, as evidências que se acumulam contra o Marcelo Álvaro são, assim, impossível de tapá-las, de fingir que elas não estão ali. Já tínhamos o depoimento da professora Cleusemir, né, que mostrou as trocas de mensagens com os assessores, uma troca de mensagens constrangedora em seu conteúdo com os assessores do Marcelo Álvaro. Agora a Zuleide, que teve uma reunião direta, uma conversa direta com ele, na qual ele disse os termos de uma jogada ilegal do ponto de vista nas eleições, para desviar dinheiro que deveria ir para a candidatura de mulheres. Todo mundo aqui já criticou duramente essa lei que criou essa cota de mulheres, tanto nas candidaturas quanto no uso dos recursos. Acho também absurda. Ela cria uma oportunidade de corrupção, mas ela não desculpa, ela não inocenta as pessoas que veem nessa oportunidade, cometem de fato a corrupção. E as evidências estão se somando aqui de uma maneira assim, impossível de fingir que isso não está acontecendo e que isso é sério. É um membro do governo diretamente envolvido em corrupção. O que custa para o presidente afastá-lo? Não quer dizer nem que isso não é uma prova de que ele é culpado, isso não é uma afirmação de que ele é culpado. Isso é uma afirmação de que as evidências são tão sérias que no momento não cabe mais ele fazer parte do governo e, portanto, sujar todo o governo com esse esquema do Laranjal do PSL, que a gente está vendo que é grande, que incluiu aí mais pessoas e que o Jair Bolsonaro, a princípio, a gente pensaria, tem a faca e o queijo na mão para se separar disso. Faz a tal da faxina ética que a Dilma fez lá atrás. A Dilma se elegeu, lembram? Todo mundo achava que a Dilma era a dona da... fazia faxina ética no governo, demitia ministro aqui, demitia ministro ali, qualquer indício. Bolsonaro, faça uma faxina ética também aí. Ou tem alguma coisa impedindo? Espero que não. O presidente vai fazer uma live, né, Silvio? Logo depois do programa, ele tá esperando terminar, porque o Andreasa, como disse, ele tá assistindo o 3 em 1, então na sequência ele vai fazer a live. Quem sabe é para anunciar a demissão do ministro, né? Vamos ver se ele inclui esse assunto na pauta. Vamos ver. Segundo Natasha Mazara me informa, a nossa produtora, a assessoria da Presidência da República diz que serão temas diversos.